Abandone a resistência e decida viver coisas novas. A dopamina de hoje é um impulsionamento para você abrir os seus olhos e enxergar aquilo que Deus está preparando de novo para a sua vida. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Bom dia, minhas conquistadoras! Prontas para a nossa dopamina de hoje? Sexta-feira, estamos finalizando mais uma semana. E como você chegou aqui? Chegou animada, feliz, grata a Deus por ter vivido essa semana. Talvez nem tudo tenha dado certo conforme o seu planejamento, mas saiba de uma coisa: Deus não perde o controle de nada. Então alegre-se no Senhor, glorifique a Ele, porque só de você estar aqui agora, tendo a oportunidade de viver este dia, já é um presente de Deus para você. É um presente de você viver algo novo, uma nova história, um novo momento. Muitas vezes a gente se apega tanto às coisas que não estão dando certo, nos apegamos tanto às coisas velhas, às coisas que não é pra gente se apegar. E a gente esquece que de fato nós podemos viver algo novo, algo dirigido por Deus para as nossas vidas. Mas por estarmos tão focadas em coisas que não é mais pra gente focar, a gente não enxerga aquilo que Deus tem preparado. Eu já quero te convidar a abrir o seu coração, porque eu tenho certeza que essa dopamina vai ser uma injeção de ânimo, uma injeção de coragem, de ousadia para a sua vida e para o seu dia hoje. Então não se esqueça do Open, ouça, pense em tudo que você vai ouvir aqui e coloque em ação, prática, porque se você só ouvir, nada vai mudar. Mas se você for aquela que ouve, que pensa e que coloca em ação, em prática, você vai ver muitas coisas sendo transformadas. Inclusive já comenta aqui. Opa, o nosso lema, o nosso propósito aqui. E você que já chegou, também deixa nos comentários que você já está conectada. Eu amo ler os comentários de vocês. Sempre que eu posso, eu tô ali respondendo uma a uma, interagindo com vocês. Então, por favor, responde aqui, coloca nos comentários. Se Deus falar algo ao seu coração, não retenha. Escreva, porque às vezes aquela pessoa que chegar aqui para ver o vídeo, ela vai ver o que você escreveu e aquilo que você escreveu pode ser um combustível de força, de ânimo para aquela pessoa também. Se você tem um testemunho para contar, se a palavra do Senhor testificou teu coração, não deixe de compartilhar. E inclusive, falando em compartilhar, você já mandou essa dopamina para suas amigas? Se você ainda não encaminhou, encaminha. Eu tenho certeza que elas vão te agradecer. Sabe aquela pessoa que você sabe que está presa às vezes no velho, que quer viver algo novo, mas não consegue, está tendo muita resistência de inovar, de mudar? Esse é o caminho que você pode usar para ajudar essa pessoa, compartilhando essa dopamina para que ela seja impactada com a palavra do Senhor. Porque não é a Stephanie que fala. Aqui eu só sou uma portadora da palavra do Senhor. Mas na verdade quem fala aqui é o Espírito Santo, é Ele que ministra os nossos corações. Eu apenas abro a Bíblia, leio e deixo o Espírito Santo me conduzir para falar ao seu coração. Então eu tenho certeza que se você tiver o coração aberto, você não vai sair dessa dopamina da mesma forma. E se você é nova por aqui, já se inscreva, habilite o sino de notificação para não perder a nossa programação. Amanhã temos ponto de acesso e detalhe, com um novo tema. Nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito. Você que quer ser uma pessoa que carrega as marcas do Espírito Santo, que quer realmente viver a essência do que é ser cristã de verdade, você não pode ficar de fora. Já convida toda a sua família para assistir e estudar junto com você, porque nós vamos aprender muitas coisas sobre o fruto do Espírito. Então, se você quer ter mansidão, domínio próprio e tantas outras coisas que nós aprendemos lá em Gálatas 5, não deixe de participar. Combinado? Então já põe na sua agenda aí 10 horas da manhã para a gente estar juntas estudando a palavra do Senhor. Agora vamos mergulhar no nosso devocional de hoje, na palavra do Senhor de maneira profunda, uma resposta para o nosso coração. E o Senhor falou de maneira muito intensa ao meu coração quando eu li essa passagem, quando o Senhor falou comigo e Ele trouxe tantas revelações que eu quero compartilhar com você. E se assim Ele permitir, vamos compartilhar de maneira íntegra aquilo que Ele colocou no meu coração. Então vamos fazer o nosso mergulho aqui, não deixe nada te distrair. Se você já está com a sua Bíblia na mão, abre ela aí em Isaías 43. Se você ainda não pegou, pega rapidinho, não fique sem ler a palavra do Senhor. Pegue também um caderno, uma caneta para você escrever. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar profundamente o seu coração. Então nós vamos ler Isaías 43, eu vou ler do verso 18 ao 19 e a palavra do Senhor diz assim: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova.
Ela já está surgindo. Você não a reconhece? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. A palavra do Senhor é muito clara aqui. Aqui nós vemos o profeta Isaías trazendo uma menção do próprio Senhor ao povo. Um povo que estava totalmente preso ao que tinha acontecido, às vitórias do passado, a como estava o passado e, na verdade, muito preso também ao que estavam vivendo no presente. Um tempo de escassez, um tempo de opressão, um tempo de dificuldade, e as pessoas elas não conseguiam mais ter expectativa de algo diferente, algo novo. Sabe quando você vive constantemente as mesmas coisas? Vira e mexe, você tá ali nas mesmas situações, nos mesmos problemas, nos mesmos dilemas, e essas coisas têm sempre perseguido você. E muitas vezes você tem falado, mas eu quero viver algo novo, mas eu acho que esse novo não é para mim. Sempre você tá ali vivendo as mesmas coisas, um ciclo repetitivo. E existem muitas pessoas que vivem de fato esse ciclo repetitivo, das mesmas ações, das mesmas realizações, dos mesmos resultados, e isso vai desgastando a gente. A ponto de quando nós ouvimos que Deus tem algo novo, a gente dá risada, né? E fala, algo novo? Como assim? Não é possível. Mas eu quero trazer para você um entendimento de não só o que Deus está preparando como algo novo, mas eu quero falar sobre você. Eu quero trazer a sua característica que tem impedido de viver o algo novo. O próprio Senhor diz aqui em sua palavra que Ele está preparando o algo novo. Porém, Ele faz duas perguntas. Vocês não reconhecem? Vocês não estão percebendo? E isso é o ponto, assim, ápice do que nós precisamos entender. Deus, Ele está sempre fazendo algo novo. Ele sempre tem novas coisas para nós. Mas nós estamos percebendo? Você está percebendo as coisas novas que Deus está fazendo? Ou você está tão presa ao que não está acontecendo? Você está tão presa aos ciclos repetitivos que você não consegue enxergar as novas coisas? Porque aqui nós vemos a palavra do Senhor enfatizar. Vocês não percebem? Vocês não estão enxergando? Vocês não estão vendo? Eu posso fazer fluir do deserto um riacho. Eu posso fazer brotar água onde não tem água. Porque para Deus nada é impossível. Mas o ponto aqui não é sobre o que Deus pode fazer, porque isso é uma convicção e é uma certeza. Agora, a circunstância aqui é, você vai ver, você vai perceber, você vai entender o que Deus está fazendo? Ou você vai ficar presa nas mesmas coisas, sem enxergar e ainda pedindo para Deus, Senhor, faz algo novo. E Deus está lá, criando coisas novas, mas você está tão focada no seu problema que você não vê o novo surgir. Hoje Deus está te chamando para você abrir seus olhos, porque não é sobre o que Deus tem, é sobre o que você está enxergando. Você está tão presa, fixada nos seus problemas ou nas coisas que você quer que aconteça do seu jeito, que você não está percebendo o que Deus está operando, que muitas vezes você nunca imaginou, mas Ele está fazendo. Às vezes coisas que você nem pediu, mas o Senhor está preparando, o Senhor já tem reservado para você, se você confiar que Ele tem um plano melhor que o seu. Mas estamos tão presos naquilo que nós achamos que tem que ser, que nós esquecemos que Deus ele é soberano e Ele sabe o que é melhor para nós. Lembra que nós falamos sobre o Senhor ser o nosso pastor e o pastor saber exatamente aquilo que nós precisamos? Pois bem, é agora que nós precisamos aplicar isso. É quando nós estamos diante dos problemas que nós precisamos olhar e nos lembrar que Ele é quem sabe o que é melhor para nós. Mas estamos tão fixados no que achamos que é o melhor, nós não enxergamos o que o pastor está nos direcionando, o que Deus está nos provendo, o que Deus está nos entregando. E hoje eu quero que você abra os teus olhos espirituais, inclusive, para enxergar coisas que os seus olhos carnais não estão enxergando, para discernir coisas que a sua mente não está conseguindo discernir por estar tão focada no natural. E isso tem impedido muitas pessoas. Resistência. Há uma grande resistência que você mesma tem colocado para viver o novo de Deus. A resistência do medo, a resistência da dúvida, a resistência da comparação, porque você tem sempre olhado para aquilo que não está acontecendo e usando isso como uma resistência para fazer algo novo. E isso está impedindo você de enxergar o que Deus está fazendo. E Ele está te falando hoje, você não percebe, você não está enxergando o que eu estou fazendo? Você está tão focada nas coisas do passado, está tão focada nas coisas velhas, que você não está vendo um novo surgir. Você está presa
a sua resistência. Há uma resistência que você tem mantido na sua vida constantemente. Porque se não for assim, não serve. Porque se não for por esse caminho, não dá. Porque eu sempre fiz dessa forma e sempre deu certo, então tem que dar certo dessa forma. Porque sempre é desse caminho que eu aprendi, foi assim que me ensinaram, então tem que ser desse jeito. E aí você continua ali insistindo em coisas que já não servem mais, insistindo em coisas que foram rasgadas, inclusive por Deus, insistindo em coisas que Deus já disse não para você, mas que você continua querendo ainda ter aquilo que Deus já disse que é não. E essa resistência que você tem tido ou tem mantido, uma desobediência, uma postura muitas vezes mimada, querendo ser do seu jeito, da sua forma, e Deus está dizendo: ei, eu tenho algo novo, eu tenho uma maneira nova de te mostrar isso, eu tenho uma nova estratégia, mas você está no mesmo lugar, fazendo do mesmo jeito, com a resistência de mudança. Até quando a sua resistência de mudança vai ficar te prendendo no antigo, no velho? Você não está vivendo o novo, não é porque Deus não tem, é porque você está com resistência do novo. Porque o novo muda a gente de ambiente. O novo muda a gente de perspectiva. O novo é desconfortável. O novo é desconhecido. O novo você tem que se reinventar. O novo você tem que abrir a sua mente para coisas que você nunca abriu. O novo, você tem que estar disposta à transformação e à mudança. Mas o ponto é, você está pronta e disposta para o novo? Porque o novo Deus já está fazendo surgir. Mas agora é o outro ponto. Você está percebendo? Você está aberta para o novo? Eu quero trazer um exemplo de uma pessoa que é uma referência como sacerdote, como um profeta. Porém, ele ficou preso também ao velho. Num determinado momento, Deus teve que intervir e falar de forma muito específica para que ele pudesse abrir os olhos para o novo que Deus tinha. Porque estava preso ao velho. E não porque ele queria viver o velho. Não, ele não concordava com o velho. Ele não concordava com as coisas do passado ou com as coisas que estavam acontecendo. Mas ele tinha medo de ir para o novo e isso, inclusive, colocá-lo em perigo. E eu estou falando de Samuel. Profeta Samuel. O profeta Samuel, ele tinha uma incumbência de ungir um novo rei para substituir Saul. Mas ele ficou com medo de fazer isso e Saul perseguiu e matá-lo. Samuel ficou com medo de viver um novo, de fazer algo novo que Deus estava direcionando, porque ele tinha medo do que isso poderia acontecer contra ele. E tem muitas pessoas que não estão se posicionando para viver o novo que Deus direcionou porque tem medo do que pode acontecer com elas. Samuel ficou com medo de morrer. Samuel ficou com medo de Saul fazer alguma coisa contra ele. Mas olha só, Samuel, o profeta, um ungido, um homem do Senhor, um homem que carregava uma unção do Senhor, um homem que Deus falava com ele, e ele mesmo ficou com medo de um outro homem que não era nada perto de Deus. Um homem que sim tinha o poder de ser rei, mas ele não tinha todo o poder do mundo, porque quem tinha todo o poder do mundo e tem todo o poder do mundo é o Senhor, aquele em quem Samuel servia, aquele a quem Samuel era servo e era fiel, mas ele estava sendo desleal com Deus em um certo momento para tentar não ter o perigo que poderia vir de um homem que não era páreo para Deus. Você está conseguindo entender? Você hoje não está se posicionando no que Deus está te falando para fazer? Porque você está com medo do que pode te acontecer, de coisas que Deus pode mudar assim. Coisas que não impedem o agir do Senhor. Mas você está aí se paralisando. Você está aí se bloqueando para viver o novo do Senhor. Porque você está com medo do que pode te acontecer. Com medo de coisas tão pequenas que para Deus isso não é nada. Isso é levado ao pó. Que Deus pode transformar, que Deus pode mudar. Com uma palavra do Senhor tudo se transforma, mas você está aí com medo. Não, porque se eu fizer isso, não, aí vai acontecer tal coisa, aí fulano vai dizer aquilo, aí Beltrano vai fazer isso comigo. Ei, tá na hora de você se posicionar ao que Deus está te direcionando. Deus está te dando uma direção, Deus está te dando um comando e você está bloqueada pelo medo, bloqueada pela resistência do novo. Você quer viver o novo, mas não está disposta a pagar o preço que o novo exige. Renúncia, renúncia, confiança plena em Deus, dependência do Senhor. Mas fazer isso é literalmente se esvaziar, fazer isso é perder o controle que estava nas suas mãos. Mas eis a questão,
Se você sabe que o Senhor é o Deus poderoso, soberano, você vai seguir a instrução do Senhor. Mas se você continua querendo ter o mesmo controle, a mesma perspectiva, então, conquistadora, desculpa te falar, mas você vai continuar vivendo o velho. E não adianta orar pelo novo, porque o novo não vai acontecer na sua vida. Isso pode ser uma transformação no seu casamento, mas que para isso você precisa renunciar o orgulho que você tem mantido aí. Ah, mas se eu renunciar ao meu orgulho, eu vou perder os meus direitos. Ei, Deus já está te dizendo o que você tem que fazer, mas você continua fazendo do jeito que você acha. Porque você não está disposta a renunciar. Você não está disposta a pagar o preço, às vezes até da humilhação, para que o seu casamento seja transformado. Então, quantas pessoas estão no mesmo lugar porque elas não estão dispostas a pagar o preço, que pode colocá-las em risco, sim, mas se elas confiam que o Senhor é o pastor delas, como nós falamos no Salmo 23, pode passar pelo vale, pode passar pela perseguição, pelos problemas, mas o Senhor a conduz para o lugar certo e depois prepara uma mesa diante dos inimigos e unge a cabeça com óleo e faz aquilo que era vergonha ser bênção, ser testemunho. Mas muitas pessoas estão querendo viver o novo, mas não querem pagar o preço. Então olha só o que Samuel ouve do próprio Deus. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel. E agora eu queria que você, ao ler esse texto comigo, você imaginasse Deus falando com você na situação e na área que você hoje está tendo resistência para viver o novo do Senhor. E o Senhor fala direto para Samuel da seguinte forma, no capítulo 16, no verso 1. Olha só. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Olha só o que Deus pergunta para Samuel. Até quando você vai se entristecer por conta de Saul? E Deus está te dizendo agora, até quando você vai se entristecer por esse problema que você está carregando? Até quando você vai ficar aí, triste, murmurando, reclamando ou choramingando por isso que está acontecendo na sua vida? Até quando? Até quando? E olha só o que Deus continua falando. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Deus ele é muito categórico aqui com Samuel. Chega, Samuel, chega de chorar, chega de ficar orando e pedindo para mim, para restituir Saul para rei. Eu já o rejeitei. E você continua falando dele, você continua chorando por ele, você continua tentando fazer alguma coisa para que aquilo que eu já rejeitei aconteça. Mas eu já disse não, e Deus está te dizendo hoje, você está aí chorando, está lamentando, tá pedindo a Deus coisas que ele já falou, filha, eu tenho outras coisas para você, eu tenho outra estratégia, mas você está aí pedindo coisas que Deus já rejeitou. Rejeitou. O que Deus rejeitou que você está aceitando na sua vida? Se você não sabe o que Deus rejeitou, a palavra de Deus nos instrui o que ele rejeita. E a desobediência é uma dessas coisas. Por que Saul foi rejeitado por Deus? Porque ele desobedeceu ao Senhor. E Deus não aceita a desobediência. Ele desobedeceu a lei, a instrução do Senhor. E onde nós sabemos que nós estamos, sim, obedecendo ou não? Conhecendo a palavra. Você está obedecendo a palavra do Senhor? Você está seguindo a instrução da palavra ou você está fazendo do seu jeito e da sua forma? Você está procurando, inclusive, caminhos de ter a aprovação de Deus para fazer o que é errado. E aqui vem até um ponto que eu vejo muito e constantemente. Pessoas usando a palavra do Senhor para justificar a falta de coragem delas de tratar aquilo que precisa ser tratado. Pessoas que estão usando a palavra do Senhor para falar, então vou acabar com o meu relacionamento, o meu casamento, porque eu tenho que viver algo novo. E não é isso que Deus está te falando. Porque a palavra do Senhor diz que ele rejeita o divórcio. Mas muitas pessoas estão tentando encontrar meios de justificar para que elas façam aquilo que elas querem. Assim como Saul fez. Só que Deus, ele rasgou o reinado de Saul. E a palavra do Senhor hoje para nós é exatamente isso. Chega de ficar tentando encontrar meios de justificar aquilo que Deus já disse que não é para fazer. Chega de ficar encontrando meios de tentar argumentar com Deus coisas que ele já disse que você tem que mudar, que você tem que viver uma outra coisa, que você tem que se posicionar diferente. Muitas pessoas querem viver coisa nova, mas elas não estão dispostas a mudar e a fazer o que Deus está direcionando.
E eu falei pra vocês que a palavra de hoje é de impulsionamento, mas não é impulsionamento para as pessoas que ficam choramingando, é impulsionamento para quem quer mudança. E se você quer mudança, conquistadora, essa palavra vai te impulsionar a isso. Vai te fazer se posicionar hoje e falar, eu não vou mais ficar choramingando por coisas que Deus já disse que eu não devo fazer. Eu não vou mais ficar choramingando por coisas que Deus já rejeitou. Agora eu vou viver o novo. E o novo do Senhor é muito melhor. Porque ele direciona ele direciona Samuel a ungir Davi, que foi o melhor rei de Israel. Foi o melhor rei. E olha só, para você ver como Samuel estava com medo de fazer o novo. Porque o que paralisou Samuel era o medo. E ele diz no verso 2, Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Olha o medo de Samuel aqui. O que você tem medo? O que você está com medo? De passar humilhação? Você está com medo de alguém te perseguir? Você está com medo do que vão falar? Você está com medo do quê? Você está com medo de pessoas? Você está com medo do inimigo? Você está com medo das coisas que Deus pode mudar assim? Em quem você confia? É no Senhor ou nessas outras coisas? Preste atenção no que o Senhor fala. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Deus, ele deu a estratégia para Samuel. Deus deu a estratégia. Se o seu medo é esse, então vai sacrificar. Leva um novilho e diga que você vai me adorar. Porque é isso que você vai fazer. Porque quando você me obedece, você me adora. Não tenha medo, porque Deus te protege, Deus te direciona, Deus te dá estratégia. E aquilo que parecia perigo, na verdade, vai ser o seu testemunho. Samuel, ele foi obediente e o Senhor se agradou dele. E foi através da obediência de Samuel que veio um rei obediente, um rei segundo o coração de Deus. Você já parou para pensar o que a sua obediência ao Senhor, o que o seu posicionamento e a retirada de toda essa resistência do novo pode gerar na sua vida? Você já parou para pensar nos resultados abundantes que você pode ter na sua vida se você decidir hoje parar de chorar pelo velho e começar a viver o novo? Parar de ficar buscando alternativas e meios de manter aquilo que já não funciona, aquilo que já foi rasgado por Deus. Aquilo que Deus já disse que é não, que você está tentando encontrar meios e formas de resolver do seu jeito. Você já parou para pensar, se você obedecer a Deus, o que pode acontecer na sua vida? Mas para isso tem um preço a ser pago. A obediência não é confortável mesmo. Mas se você viver o processo, você vai testemunhar e você vai dizer, valeu a pena viver o meu processo. Mas agora eu deixo para você pensar. Você está disposta a isso? Porque Deus está fazendo algo novo. Mas você está percebendo? Ou você está na resistência de viver o novo? Porque está com medo do que esse novo pode proporcionar a você. Inclusive no podcast que nós fizemos essa semana, nós falamos que o medo, na verdade, ele é o medo do conhecido. O medo dos riscos que nós conhecemos que podemos ter. Mas quando nós cremos em Deus, esse medo do conhecido não nos paralisa. E eu declaro na sua vida que o medo do conhecido não vai te paralisar. Porque você vai confiar no Deus poderoso que vai te guiar para o lugar certo. E se você crê nessa palavra, vamos orar juntas? Senhor, eu glorifico ao Senhor pela essa palavra, Pai, uma palavra de força, uma palavra de discernimento, uma palavra de exortação para as nossas vidas. Às vezes, nós queremos, Pai, de fato, experimentar o Teu novo, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço. Mas eu declaro agora, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa que ouviu essa palavra, ela vai se posicionar com coragem para viver o Teu novo, para viver a instrução do Senhor, para dar os passos, Pai, em rumo àquilo que o Senhor está direcionando. Não deixe com que ela perceba as coisas de maneira errada. Não deixe que ela tenha, Pai, um entendimento errado da Tua palavra, mas que a verdadeira palavra, a verdade que está revelada através daquilo que nós ouvimos aqui, seja fiel ao coração. Que o coração dela possa germinar frutos conforme a Tua palavra e ela possa ver algo novo acontecendo e algo novo surgindo. O impossível sendo real, porque ela decidiu abrir mão de toda a resistência e todo o medo de viver o novo para experimentar a sua provisão. Assim eu oro, Pai, e coloco diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Agora que você recebeu essa palavra e se ela fez sentido ao seu coração,
Comenta aqui embaixo, tira um print, compartilha nas suas redes sociais, me marca para a gente impulsionar e direcionar mais pessoas a conhecerem esse projeto das dopaminas e compartilhe com suas amigas também. E amanhã eu espero às 10 horas da manhã no Ponto de Acesso. Um grande beijo e tchau, tchau!